Olá pessoal, boa noite aí para quem chegou agora, né? Como vocês podem ver aí no tá escrito, na aula de hoje a gente vai falar sobre as chamadas superfícies quádricas, né? Que já é o finalzinho do nosso conteúdo, né? E se você pegou legal essa parte aí das cônicas, né? Se entendeu os processos aí de manipulação algébrica, como que elas funcionam e tudo, esse conteúdo ele vai ser extremamente fácil, né? Por quê? Porque você só vai repetir todo aquele procedimento para as cônicas, só que agora em uma dimensão a mais, né? O que estruturalmente só muda na adição de mais um termo quadrado, né? Nas equações, certo? E bom, outra vantagem também é que nesse conteúdo a gente tem basicamente uma única fórmula, né? E todas as superfícies das quais a gente vai falar aqui surgem naturalmente dessa única fórmula, ok? Então, vamos, vou anotar aqui. Eu disponibilizei para vocês a lista sobre essa parte de quádricas ou não? Alguém? Ainda não, professor. Não? Não é que eu já adiantei a última lista de algumas disciplinas aí, eu achei. Mas eu vou postar hoje ainda, não tem problema não. Lá no Classroom daqui a pouco, no fim da aula, eu postarei a lista de exercícios referentes já a esse conteúdo, certo? Então, como eu disse, as superfícies quádricas se referem a, como eu vou dizer, a extensão tridimensional das cônicas que a gente já viu, né? Só que nesse ato de estender a mais uma dimensão, podem surgir umas combinações interessantes, né, que a gente vai ver nessa aula e na próxima, né? E nessa aula a gente vai ver pelos mais fáceis, né, que é o caso da esfera e do elipsoide, né? Aí na próxima aula eu vou deixar para falar das variantes como o paraboloide, paraboloide hiperbólico, é, paraboloide hiperbólico de duas folhas e por aí vai, né? Então, como eu disse para vocês, todo esse conteúdo ele se baseia em surge de uma única equação, né? Que em sua forma geral pode ser escrito assim, ó, ax ao quadrado mais by ao quadrado cz ao quadrado 2 dxy mais 2ex mais 2fy yz, né? Mais mx mais ny mais pz. Só essa formulazinha aí. Deixa eu até afastar aqui para caber tudo numa linha só. Assim. Mais que igual a zero. Aí você pensa, caramba, eu vou ter que memorizar uma fórmula desse tamanho? Aí não. Isso aqui é apenas para deixar bem claro que as superfícies quádricas estão relacionadas a uma equação geral do segundo grau nas variáveis x, y e z. Tá? Isso aqui é o caso mais geral possível, isso depois de você abrir os binômios, né? Caso em que a superfície não seja centrada na origem, né? Então, o caso mais geral possível fica expresso dessa forma, né? Em que esses coeficientes que aparecem aí, o A, B, C, D, E ou F, eles são todos diferentes de zero, né? São números reais diferentes de zero, e nessa combinação da forma como está escrita aqui, configuram aquilo que a gente chama de superfície quádrica ou simplesmente quádrica, né? Na maioria das vezes eu vou me referir com o nome apenas quádrica, certo? Então, sem fazer mais, como vou dizer,
sem fazer mais voltas a respeito das características dessa equação e tudo, eu vou tratar direto das chamadas quádricas centradas, ou seja, aquelas que são centradas na origem, né? Então vou escrever aqui. Ela tem uma expressão que a gente pode sintetizar de uma maneira muito mais simples e até mesmo intuitiva, né? Então, vou colocar assim, ó, quádricas centradas. Por centradas, repetindo, entenda-se aquilo que está na origem, né, cujo centro está na origem, certo? Então, esse tipo de quádrica surge do seguinte: se nenhum desses coeficientes aqui for nulo, né, a gente pode resumir toda essa equação imensa aqui numa forma que fique do seguinte jeito. Fica assim, ó, mais ou menos x ao quadrado sobre a, mais ou menos a ao quadrado, mais ou menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais ou menos z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. Né? Ficou bem mais simples, né? Então, esse é o quadro, é a fórmula geral, só que, como vou dizer, da quádrica centrada, né, centrada na origem, e esses coeficientes aí também que aparecem, A, B e C, são todos diferentes de zero, tá? Então, aqui, ó, para todo A, B e C diferentes de zero, ok? Então, afinal de contas, né, se for zero, um desses termos aqui simplesmente não vai fazer sentido, né? Já que divisão por zero para a gente simplesmente não existe. Aí por que eu falei da semelhança disso daqui com as cônicas? Porque olha só, presta atenção. O que acontece se a gente tirar, por exemplo, esse termo aqui, ó, né? O z ao quadrado sobre c ao quadrado? A gente tem simplesmente a equação geral das cônicas, né? No caso aqui, ó, quando está somando, a gente tem a elipse, quando está subtraindo, a gente tem a hipérbole, né? E se a gente fazer mais uma manipulação aqui, passar os termos para o outro lado, tudo, sumir com x ao quadrado ou y ao quadrado, né, colocando eles agora no primeiro grau, a gente consegue a parábola, né? Então a gente consegue manipular essa equação restante para poder obter qualquer uma das cônicas que a gente já viu anteriormente, né? Então o que faz toda a diferença? É aumentar uma dimensão, certo? Já eu vou colocar para vocês uma visualização, né, dessas curvas no GeoGebra, que fica mais interessante, fica mais instrutivo, tá? Então, para vocês verem, eu só acrescentei mais um termo do segundo grau na cônica, beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não, né? Só teve. Então vamos ir complicando aos poucos, né? Para ver se as dúvidas vão surgindo. Embora nesse conteúdo não dá para complicar muito não, né? A não ser que eu pego uma questão do ITA ou coisa parecida, aí sim, aí dá para complicar bastante, mas acho que não vai ser o caso não. Elipsoide. Vamos falar aqui. Essa primeira quádrica que a gente vai ver, ela é representada pela equação, essa equação geral aqui, onde todos os termos são positivos, né? Ou seja, sua equação geral é do tipo x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso tudo igual a 1. Tá? Então, você vê, a gente fez o quê? Só pegou a equação geral e considerou todos os termos positivos. Pronto. Só essa simples diferença de sinal já é capaz de mudar completamente a configuração da curva que a gente foi estudar, né? Querem um exemplo disso daí? Ó, vou fazer assim, para ter uma ilustração, né, dessa propriedade. Vou colocar aqui exemplo. Vamos considerar os valores.
Vamos pegar aqui, deixa eu escolher aqui um exemplo legal. Pegar o x igual a 2, desculpe, o a igual a 2, o b igual a 4, né? E o c igual a 2 também. C igual a 2. Assim, a equação da nossa quádrica vai ficar como? Vai ficar como x ao quadrado sobre 2 ao quadrado, que é 4, mais y ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 16, né? E por fim, z ao quadrado somado com, ou dividido por c ao quadrado, que é 2 ao quadrado, 4, igual a 1, né? Aí, por que a gente chama isso de elipsoide? Eu vou mostrar para vocês, vamos aqui para o GNUplot, vou mudar aqui a tela de apresentação. Anotem aí a curva que eu acabei de descrever e vamos tentar desenhá-la, né? Então, para mim, se já era complicado, né, fazer o desenho lá em 2D, imagina em 3D, né, nisso daqui. Então, vamos ver. Assim que aparecer a tela aí, vocês me avisem, uma tela gráfica. Apareceu? Sim. Sim. Então, beleza. Então, vocês estão vendo aí. Eu dei uma atualizada aqui no GeoGebra, peguei a última versão, né? Só não peguei a versão em português dele, porque eu não achei, né? Vou tentar fazer essa atualização depois, porque eu sei trabalhar melhor com ela em português, né? Já que o nome das funções que a gente pode fazer são diferentes, né? E também até a estrutura das funções de inglês para português muda um pouco. Então, por exemplo, eu não sei fazer superfícies de revolução ainda, né, nesse software, mas em português eu conseguia fazer. Mas enfim, depois que eu aprender eu mostro para vocês. Então vamos colocar aí, como é mesmo a curva que eu passei para vocês? Ditem aí para mim, por favor. Alguém, pessoal, qual é a curva que eu acabei de escrever aí no exemplo? X. X ao quadrado sobre quanto? Sobre 4. Sobre 4? Então beleza. Tá vendo que à medida que a gente vai fazendo, ele já vai desenhando aqui, ó. Isso que é bem legal dessa nova versão, né? Peraí, deixa eu... Opa, calma aí. Tá. X ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre quanto? Dezesseis. 16. E somado com z ao quadrado dividido por 4 também, né? Isso. Isso. Essa parte eu lembrava. Então, vamos ver se vai funcionar. Ih, deu algum erro aqui. Pera aí. Dividido por 16 mais dividido por 4. Sim, apareceu aí. Ih, apareceu não. Aí. Né? Vocês estão visualizando? Ih, meu Deus, por que tá sumindo? Calma aí. É só eu clicar fora que some. Será que não deveria ter que colocar uma equação, professor, em vez da função?
Não, é só a função mesmo. Esse aqui. Esse aqui eu tinha testado antes já. Bastava escrever a função que aparecia. Ou a equação, quer dizer. Aí. Não tá do jeito que eu queria porque ele já fez a divisão, né? Aí ficou desse jeito a equação. Aí dá para você visualizar que forma de fato um objeto chamado elipsoide, né? Por quê? Porque quando a gente olha só no sentido aqui, considerando x e y no gráfico, a gente tem a elipse que a gente já conhecia, né? Aí, à medida que você considera uma dimensão a mais, ou seja, esse eixo Z que está saindo bem aqui do centro da figura, aí você vê em toda a sua extensão esse objeto, né? Então aqui é tão legal que dá até pra gente ficar girando ele aqui, quer ver? Aí, ó, parecendo aqueles frangos de mercado, né? Mas pelo menos dá pra ter com figuras mais elaboradas, esse efeito é bem legal, né? Certo? Então vou salvar aqui essa figura para colocar lá no arquivo que a gente está fazendo. Opa, peraí, só tem que me lembrar onde é que salva aqui. Acho que é aqui mesmo. Vamos ver. Isso. Bom, vamos. Opa. Deixa eu chamar a nossa figura de elipsoide. E agora vamos voltar aqui para o nosso arquivo. Se vocês não tiverem familiaridade com qualquer um desses softwares, né, utilizado em matemática, como vocês estão no começo, eu recomendo que vocês se instruam em pelo menos 3 deles, né? Que eu para mim pelo menos acho essencial. Um é o LaTeX, né, que é um editor de texto fantástico para quem é da área de exatas, né? E com ele não só é possível editar textos, porque você pode escrever livremente e você consegue programar para que seu texto saia diretamente em PDF já dentro das normas da ABNT, parecendo coisa de livro mesmo, sabe? Então recomendo que vocês aprendam a mexer no GeoGebra, né, que é esse que a gente já trabalha aí há um tempo, né? E se possível também aprenda um pouco de Python ou pelo menos a mexer no Gnuplot, né? São para vocês que estão aí no começo, eu recomendo fortemente que vocês busquem instrução nesses três softwares, ok? Assim, só recomendação mesmo, vai facilitar muito a vida acadêmica de vocês, além de enriquecer muito mais, né? Então, só tentar. Não foi? Ih, caramba. Demora. Não tô conseguindo clicar em nada aqui.
foi não. Tô conseguindo interagir com nada aqui. Só rodando o cursor, mas não tô conseguindo interagir com nada. Será que essa aula continua hoje? Ah, agora eu consegui. Eu vou colocar a imagem. Aí a gente continua. Só ver aqui se dá pra colocar direto. Opa, dá não. Aí. Assim que a tela aparecer para vocês, me avisem, por favor. Estou no tempo real aqui, então. Vocês estão me ouvindo?
Ok. Aparentemente só o Google Meet não está respondendo de forma adequada. Voltou a aparecer a tela? Voltou. Ah, ótimo. Meia hora depois, né? Vamos ver se dá para continuar. Então, nesse meio tempo aí eu consegui colocar a figura. Tá aí, né? Aquela figura que a gente desenhou. E vamos continuar então. Vocês reparem, é porque eu não vou conseguir mostrar isso para vocês hoje, né? Mas essa mesma figura poderia ser muito bem obtida se a gente simplesmente desenhasse uma elipse da forma como já fizemos tantas vezes, né? Quando estávamos falando de cônicas, e fizesse uma rotação daquela elipse que a gente obtinha em torno seja do eixo Y, seja do eixo X, né? A gente ia obter também elipsoides, dois elipsoides diferentes, mas obteríamos dois elipsoides, né? Diferentes eu falo em relação ao eixo Z, né? Que ia aparecer uma modificação, mas é tudo questão de adequar os coeficientes que a gente pode dizer que são formas equivalentes, né? Então, vou colocar sobre esse... Cadê? Onde está? Tá. Então, não estou conseguindo agora de novo rolar a tela para baixo. Oh, meu Deus. Aí, consegui. Então, nesse exemplo que eu coloquei para vocês, foi proposital eu ter colocado esses coeficientes do x e do z iguais, né? Por quê? Porque tem uma propriedade que diz assim, que se dois desses coeficientes a, b e c são iguais, né, se pelo menos dois deles são iguais entre si, a gente pode dizer que esse sólido gerado aqui é de revolução, certo? E até que faz sentido, por quê? Porque no eixo x, que é esse daqui, ó, esse é o nosso eixo x, esse aqui é o nosso eixo y e esse aqui o z, né? Então a gente repara bem no seguinte, no eixo x ele tem comprimento 2, né? Esse coeficiente aqui é 2 ao quadrado, né? Que é 4. Então está passando mais ou menos por aqui, é porque o ângulo não é muito propício para a gente visualizar dessa forma, né? E no eixo z também passa por 2, digamos que esteja bem aqui mais ou menos, né? Enquanto no eixo y é maior de todos, que dá esse aspecto esticado aí, né, da nossa elipse. Ele está passando mais ou menos por aqui, certo? Que é 4 ao quadrado, que vai dar 16. Então reparem bem que os fundamentos aqui serem iguais do x e do z simplesmente nos dará a ideia do quê? Que a gente desenhou uma elipse, né, no plano xy e depois simplesmente rotacionou essa elipse em torno do eixo y, né, fazendo ela ficar girando, né? E se a gente considerasse todas as posições possíveis, né, que essa elipse vai, todos os ângulos possíveis que ela vai formando, né, em relação ao eixo y, vai formar esse sólido aqui preenchido que a gente está vendo, certo? Então, o que torna isso possível? É o fato de x e z serem iguais.
O mesmo poderia ser dito se x e y fossem iguais ou se y e z também fossem iguais, certo? É só uma questão mesmo de você observar a posição da figura e chegar a essa conclusão. Então, vou só colocar essa observação. Se pelo menos dois dos valores, pelo menos dois dos valores A, B e C pelo menos dois dos valores são iguais, o elipsoide é de revolução. Ok? Na próxima aula, quando a gente for fazer exercícios, né, da lista que eu vou disponibilizar hoje, de novo eu mostro lá no GnuPlot como funciona essa revolução dessas figuras, né, para a gente visualizar melhor o que está acontecendo, ok? Então, como eu disse, isso pode ser feito em relação a qualquer dos eixos. Nesse caso aqui, a revolução está sendo no eixo Y, em torno do eixo Y. Vou até representar assim, ó, né, que eu estou girando esse sólido, essa elipse em torno do eixo Y para obter essa figura resultante aqui, beleza? Então, nesse caso, tudo fica bonitinho, né, quando a gente fala de figuras centradas na origem, porque, como você vê, essa parte aqui das variáveis ao quadrado ficam bem comportadas, né? Fica só x, só y e só z, né? Agora, a partir do momento que tem aqui o menos ou mais algum outro termo, menos ou mais algum termo, menos ou mais algum termo em cada uma dessas variáveis, aí a figura ela pode adquirir um aspecto mais complexo, né? Não a figura em si, mas a posição dela no plano, né? No nosso plano tridimensional. Então, vamos considerar o seguinte: se o centro do elipsoide não é a origem do plano tridimensional, a gente pode considerar então um ponto qualquer que seja de origem. Vamos fazer assim, ó. Se o centro do elipsoide for o ponto, digamos, sei lá, K, P e R, né? E seus eixos forem paralelos, aos eixos coordenados, temos a fórmula que a gente antes conhecia como esta, né, do elipsoide. Ela vai assumir um aspecto mais geral por conta desse ponto KPR, que vai servir de centro, né? Aí a fórmula fica com o seguinte aspecto: fica, digamos aqui, ó, que o K seja a entrada em x, então vai ser x menos K ao quadrado, né, sobre A ao quadrado, mais, agora o P é a entrada em y, então vai ficar y menos P ao quadrado sobre B ao quadrado, mais, e por fim a entrada em z é R, vai ficar z menos R ao quadrado dividido por C ao quadrado, tudo isso igual a 1, né? Então, a gente vai ver muito dessas três situações, ou dessas duas situações, em que é na origem e fora da origem, e às vezes a gente só vai ter uma equação como essa daqui, ó, que está a primeira equação que eu coloquei, né? E o exercício vai estar apresentado assim, né? Na lista que eu vou passar para vocês vai ter vários desse tipo.
e você vai ter que realizar as manipulações geométricas, as manipulações algébricas, quer dizer, para poder visualizar qual é a quádrica que essa equação representa, né? Então, como eu falei, o que torna fácil e difícil ao mesmo tempo é o quê? É de que fácil é o fato de todas as quádricas serem regidas por essa única equação, né? De forma geral, né? Difícil é você lembrar quando, pela posição dos sinais, né? Se é em x, se é em y, se é em z o sinal negativo, ou se é todos positivos, né? Qual dessas quádricas vai ser gerada a partir da equação, né? Uma vez que é bastante trabalhoso, né, desenhar esses sólidos assim na mão, né, em 3 dimensões, certo? Então, fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Então, como que a gente torna o difícil fácil? É praticando mesmo, não tem jeito, né? Vou pegar aqui um exemplo então para a gente resolver, que seria para ilustrar essa situação dos exercícios que eu falei para vocês, né? Então deixa eu pegar aqui a questão. Deixa eu ver. Tá. Olha uma mais elaborada. Não, isso aqui mesmo. Exemplo. Exemplos. O primeiro exemplo vai ser o seguinte: a gente encontrar a superfície, a quádrica representada por essa equação aqui, ó, 36 x ao quadrado mais 9y ao quadrado mais 36 não, fazer diferente para não ficar termos iguais. Vou pegar outra aqui: 9x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 36z ao quadrado igual a 36, né? Agora eu pergunto para vocês, né? Essa equação aqui, ela é de um elipsoide ou não, né? Como que a gente descobre isso? A gente tem que tornar essa equação aqui geral em algo desse tipo aqui, ó, né? Nessa estrutura, cadê? Igual essa aqui do exemplo que a gente fez, né? É a soma de 3 termos ao quadrado igualados a 1, né? Então, do jeito que está aqui, ainda não está na forma final. Por quê? Porque de fato temos a soma de 3 termos quadrados, mas não está igualado a 1, né? Então, como é que a gente pode proceder para poder colocar isso aqui naquela forma que a gente viu acima, nesse exemplo que nós ilustramos acima aqui? Como poderia ser feito? Dividindo tudo por 36, 36, né? no caso. Muito bem, isso mesmo, né? Isso aqui é facinho, né? Então fica 9x ao quadrado dividido por 36, somado com 4y ao quadrado por 36, mais 36z ao quadrado dividido por 36. Tudo isso igual a 36 dividido por 36. Certo? E agora? Agora a gente vai simplificar, né? Por exemplo, 9 dividido por 36, né? A gente pode dividir tudo por 9, né? Dividido por 9, dividido por 9 embaixo também. Ficaria como? Ficaria 36 dividido por 9 dá quanto? 4. E 4 também por 36, ó, dá para dividir tanto em cima quanto embaixo por 4, né? Aí vai ficar 1 em cima e embaixo fica 9, né? E 36 por 36 vai dar 1 aqui também. Fica z ao quadrado igual a 1, né? Então, a gente tem o elipsoide, né, cuja
como vou dizer assim, o comprimento dos seus eixos, né, são 2, 3 e 1. Né? Então, A igual a 2, B igual a 3 e C igual a 1. Né? Mas essa foi bem simples. Né? Vamos pegar algo um pouco mais elaborado. Né? Vamos ver. Deixa eu ver. Acho que é essa daqui. Vamos pegar um elipsoide que tem essa equação aqui para a gente descobrir o centro. Né? Vamos fazer assim: ó, descubra as coordenadas do centro do elipsoide dado por. Aí a equação vai ser qual? Vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado menos 6y mais 8z igual a zero. Né? Essa é a equação do elipsoide. Meu problema está afirmando que isso aqui é um elipsoide e eu preciso encontrar as coordenadas do centro do elipsoide. Ou seja, eu quero as coordenadas K, P e R que eu mencionei aqui acima. Certo? Como é que a gente pode fazer isso? Alguma ideia? Lembram lá das cônicas, quando a gente mexia na ordem dos termos? Né? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho esse termo que depende de y e esse termo aqui também. Né? Da mesma forma, eu tenho esse termo aqui dependendo de z e esse termo também. Né? Vamos colocar um perto do outro para ver se a gente consegue visualizar alguma coisa. Então, o x a gente repete, mais aqui vai ficar y ao quadrado menos 6y somado com alguma coisa vai me dar um quadrado perfeito. Né? Aqui vamos colocar o restante, z ao quadrado, né? Mais o 8z, que também somado com alguma coisa pode me dar um quadrado perfeito. E tudo isso igual a zero. Certo? É a mesma estratégia lá das cônicas. Qual é o termo que somado aqui, ó, nesse primeiro parênteses, vai tornar toda esse polinômio aqui em y um quadrado perfeito? Qual seria esse termo que eu precisaria adicionar aqui? Ó, lembrando o quê? Que um quadrado perfeito em y seria algo assim, ó, y somado com, sei lá, triângulo. Deixa eu ver uma outra forma. Qualquer coisa que vocês possam imaginar. Vou pegar aqui um asterisco, né, elevado ao quadrado. Vai ser o quê? Vai ser o quadrado do primeiro somado com duas vezes, ou na verdade vamos pegar aqui com menos, né? Menos duas vezes o primeiro termo, que é y, multiplicado pelo segundo, que é o asterisco, né? Mais o quadrado do segundo, ou seja, o asterisco aqui é o quadrado. Certo? Então, ó, compara com o que a gente tem. A gente tem y ao quadrado, então aqui y ao quadrado está ok. Né? Aqui eu tenho menos 6 vezes y. Né? Porém, a gente pode escrever esse 6 vezes y como menos 2 vezes y multiplicado por quanto para dar 6? Qual seria aqui o produto? 3. 3, né? Então, 2 vezes o primeiro termo, que é y, pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas o segundo a gente já descobriu que é 3, então falta adicionar o que aqui? 9. Né? Exatamente o que a gente fazia lá nas cônicas. Certo? Entenderam esse passo?
Sim ou não? Sim. Sim, né? Então eu adicionei 9 no primeiro termo. Para não desequilibrar a equação, eu preciso ir lá no segundo membro, ó, e adicionar 9 também. Né? Senão desconfigura a nossa equação inicial se a gente não fizer isso. Né? Se eu estivesse multiplicando por 9, eu teria que ir no segundo membro e fazer a mesma coisa. Dividindo por 9, aí eu teria que fazer outras coisas aqui para a gente contrabalançar essa operação que a gente incluiu. Sempre assim, certo? Aqui da mesma coisa, ó. Z ao quadrado mais 8z. O 8 pode ser escrito como 8z, né? 2 vezes z vezes quanto para dar 8? 4. 4. Somado com o quadrado do segundo termo, que a gente acabou de descobrir ser 4. Ó. Somado com 16, então. Né? Aí, dessa forma, esse termo entre parênteses aqui vai virar um quadrado perfeito. O quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá 8, mais o quadrado do segundo, que dá 16. Né? Isso aqui, então, vai ser z mais 4 ao quadrado, que resulta nesse polinômio aqui. Né? Porém, da mesma forma que antes, se eu adicionei 16 no primeiro membro da equação, preciso ir lá no segundo e adicionar 16 também, né? Para não descaracterizá-la. Então, a gente adiciona esse 9 com o intuito de tornar esse primeiro parênteses aqui um quadrado perfeito. Qual é esse quadrado perfeito que gera esse y quadrado menos 6y mais 9? Como é que eu posso escrever isso como um quadrado? Um binômio ao quadrado? Y menos 3 ao quadrado. Isso aí. Né? Tiver na dúvida, só fazer, ó, y menos 3 multiplicado por y menos 3. Tem que dar exatamente isso daqui, certo? Mas, como é que coloca esse segundo parêntese aqui em forma de quadrado? Quadrado perfeito. Eu tinha acabado de falar, né? Z mais 4 ao quadrado. E aqui eu tenho 9 mais 16 mais 0, 25. Certo? Agora olha só, o que falta pra gente? Para poder ficar na forma certinha de um elipsoide, eu tenho que ter essa equação igualada a 1. Né? Como ela está igualada a 25, a gente faz o mesmo procedimento do exemplo anterior, divide tudo por 25. Né? Assim a gente vai ter x ao quadrado por 25 mais y menos 3 ao quadrado também sobre 25 e z mais 4 ao quadrado sobre 25, né? Igual a 1. Aí tem uma coisa, né, que acho que eu coloquei um exemplo que não ilustra exatamente um elipsoide, né? A gente tem um exemplo aqui que essa curva, ela é e não é um elipsoide, né? Por quê? Ela é um elipsoide no sentido de que os seus eixos têm o mesmo tamanho, né? O que é um elipsoide com os seus eixos tendo o mesmo tamanho? Que figura é essa? Qual é a figura geométrica cujo todos os pontos do seu perímetro está à mesma distância do centro? Não? Não visualizaram ainda? Isso é uma esfera, gente. Vamos... Espero que não trave dessa vez. Ó. Vamos recorrer aqui novamente ao GeoGebra. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Para a gente construir e ver se realmente faz sentido o que eu falei. Né? Basta vocês lembrarem lá da elipse, né? A elipse e a circunferência. Né? Porque o que você pode entender que uma circunferência é? É uma elipse cujos focos coincidem. Né?
os focos são o mesmo ponto. À medida que essa distância entre eles vai aumentando, vai se configurando nessa curva que a gente conhece como elipse. Aqui é a mesma coisa, a gente não falou em foco aqui, né, porque não cabe, né, nesse sentido, mas a gente fala em comprimento dos eixos. Né, e quando o comprimento dos eixos são iguais, a figura é uma esfera. Né? Então vamos pegar aqui, ó, esse exemplo. Alguém fala aí para mim qual é a fórmula que a gente acabou de escrever lá? Né? Somado com... Era o que mesmo, gente? Y menos... 3. Menos 3... elevado a 2. E... Dividido... Ah, o x também estava dividido por 25, né? Sim. Verdade, então show. E o último termo é? Z mais 4 elevado a 2. Z mais 4... Também dividido por 25, né? Isso. Igual a 1. Aí a nossa figura aqui. Deixa eu tentar distanciar um pouco. Aí, ó. Essa seria, ó, olhando de cima para ter certeza, ó, tem que dar um círculo, né? Tá vendo? Um círculo certinho. Acho que aqui fica melhor, né? Tá aí, ó. Se considerarmos só os nossos eixos x e y, a gente tem uma circunferência, né, centrada nesses pontos aí, que seria o 0 em x, 3 em y e 4 em z. E menos 4 em z. Né? Por isso que ela está mais abaixada aqui. Ó. O centro dela está mais ou menos aqui. Certo? Vou colocar aqui assim. Como é que ficaria melhor para colocar lá no... Acho que é assim, né? Vou colocar umas gradezinhas aqui para ajudar. Vou colocar também essa figura lá no arquivo. Professor, Sim? no caso, a rotação da figura do sólido só é possível quando um dos coeficientes tem um valor diferente, né? Repete a pergunta, por favor. Acho que eu não entendi. A figura vai ser de revolução quando pelo menos um dos coeficientes apresentar um valor diferente, né? Exatamente, isso. Ou seja, o que é equivalente a dizer que quando dois são iguais, né? Seja x com y, x com z, y com z, né? Tanto faz. Né? Agora o caso em que todas são iguais, aí não, né? Aí já fica meio complicado a gente enxergar uma revolução em torno de um eixo só, né? Aí pelo menos acho que em 3 dimensões não dá pra fazer não, mas tenho que verificar se tem algum teorema aí da geometria de mais dimensões que possibilita esse tipo de operação. Né? Mas, então vou colocar aqui de novo. Vamos ver se não trava. Dessa vez não está dando nada errado. Mas assim, eu não estou fazendo aqui, mas peguem o hábito de tentar esboçar essas figuras, é importante, né, para
essa, né? Aí, uma hora vai. Enquanto vai carregando aqui, eu vou tentar. Esse negócio de ficar mudando de tela de apresentação não tá legal. Vou tentar de novo. Acho que agora vai. Aí. Voltou a tela para vocês? Sim. Ah, beleza. Então, aqui ó, nosso desenho tá aqui. Nosso não, né, do software. Consegue. Acabei fixando ela desse jeito aí mesmo. A gente vai ficar assim, tá? Esse desenho aí achatado. Só para não mexer e perder mais tempo ainda, vamos deixar ele desse jeito aí, né? Então, opa, tem que tirar, né? O que a gente tem então foi uma esfera, certo? Eu nem sequer dei uma atenção especial à esfera, né? Porque não é tanto o nosso foco em se tratar de quádricas, tá? Mas o que vai caracterizar uma esfera é só isso, ó, quando A, B e C forem todos iguais, ok? Então é bom que esse exercício, só isso aí é tudo que vocês precisam saber a respeito de esfera. Todo o resto é um conhecimento que está relacionado com as outras quádricas, como por exemplo as coordenadas do centro, né? As coordenadas do centro dela vão ser qual? Em x, qual é a coordenada em x do centro? 0, né? Porque está x menos nada, né? Ao quadrado, então é 0. Em y? 3. E em z? Menos 4. Menos 4. Tem que ter sempre o cuidado, né? De não confundir esse mais que está aqui com o sinal da coordenada em si, né? Porque lembra que a fórmula ela é z menos um valor aqui, certo? Se está z mais alguma coisa, é porque está escrito como z menos outra coisa, né? Para o jogo de sinais resultar em positivo. Então o número que você quer seria o menos 4 e não o mais 4, ok? Por isso que entrou esse 4 negativo aqui na descrição do centro. Beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Professor? Sim. Professor? Sim, pode falar. Eu acho que na parte de parábola a gente não abordou quando ela não está centrada na origem. Ah, não? Certeza? Não, acredito que só falou da parte quando está... eu acredito que sim. Tá, não, se for o caso, na nossa próxima aula, quando for de exercícios, eu vou pegar um exercício também, porque não tem lá muita coisa teórica, né, para falar a respeito disso. Aí eu resolvo exercícios, tá? Você vê aí algum exercício da lista que trate desse caso, né, da parábola não centrada. Aí a gente aborda lá e já fica como explicação também, certo? Beleza. Eu jurava que tinha falado sobre isso.
Beleza, então só mais um exemplo aqui pra gente ver se. Opa, aqui. Pegar aqui. Pra gente também fazer a mesma coisa, identificar as coordenadas do centro, né? E também quem são os coeficientes A, B e C da seguinte curva aqui, ó, 2x ao quadrado mais z ao quadrado mais 4y ao quadrado igual a 4, certo? Então, de novo, está na equação na sua forma geral, que é aquela primeira que a gente abordou lá em cima, né? Como é que a gente faz para poder visualizar aí de forma só de bater o olho quem são os valores de A, B e C e quais são as coordenadas do centro desse elipsoide, né? A gente vai precisar fazer o que primeiro aqui? Não? A equação não tem que ficar assim, ó. A soma de quadrados dessa forma como está, igualado a 1, né? Então a primeira coisa que a gente tem que ver é se está igualado a 1, né? Não está? Então, torne a equação igual a 1. Então, para isso, a gente divide pelo mesmo número que está aqui, no caso, que é o 4, né? Dividindo tudo por 4, o que a gente tem? Ó? Menos 2x ao quadrado dividido por 4, mais... Não, nesse caso aqui eu vou colocar 2 positivo, tá? 2x ao quadrado sobre 4, mais z ao quadrado sobre 4, mais 4y ao quadrado sobre 4, igual a 4 sobre 4. Né? Então a gente já identifica de cara que o 4 sobre 4 vai dar 1, afinal de contas era o nosso objetivo. Aqui no primeiro membro eu tenho 4 em cima no y e 4 embaixo, também cancela. E aqui eu tenho 2 e o 4. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, né, vai ficar assim, ó, x ao quadrado dividido por 2 mais z ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Né? Aí eu pergunto para vocês, quais são os valores de A, B e C? Quais são? Qual o valor de A? 4. 4? Tem certeza? Ó, lembrando que esse valor que está aqui, ó, na nossa equação, a gente tem o quê? É o x menos alguma coisa ao quadrado dividido por a ao quadrado, né? Então, esse número que está aqui é a ao quadrado, ou seja, a ao quadrado igual a 2. Então, qual o valor de a? A raiz quadrada de 2. Né? A é raiz de 2. Porque assim, quando eu elevar ao quadrado, eu vou ter o 2 aqui embaixo. Certo? Qual seria o valor de B? 2. 2, por quê? Não vai elevar. Você fala desse termo aqui, o z ao quadrado sobre 4? Sim. Pois é, mas olha só, a estrutura da equação diz o quadrado do x menos k ao quadrado sobre a ao quadrado mais y menos p ao quadrado sobre b ao quadrado. Né? Então, confundi. É porque está fora de ordem propositalmente, para a gente não ficar só na decoreba, né? De cada um desses termos representam necessariamente A, B e C. Por quê? A gente tem que observar quem são as variáveis que estão em cima ao quadrado. Né? No caso, ó, como aqui o y ao quadrado, quem está dividindo aqui embaixo, no caso é 1, né? Já que não aparece nada, é que vai ser o valor de B. Né? Significa então que b ao quadrado é igual a 1. Logo, como a raiz de 1 também é 1, né? Em termos de
A gente pode trabalhar com números inteiros, isso não números naturais, isso não vai afetar muito o nosso desenho, não. A gente vai ter só dois possíveis resultados, né? Mas pode ficar só com os números positivos mesmo, né? Então, no nosso caso, o B vale 1, né? E o C? C ao quadrado é igual a quanto? Aqui, ó, é o termo que está sobre o z ao quadrado, no caso é o 4, né? Então C vai ser raiz de 4, que é 2. Certo? Então, só ficar bem claro, né? O correto mesmo seria a gente considerar assim, né? O A como sendo mais ou menos raiz de 2 e o B e o C como sendo mais ou menos 2, né? Mas não vamos complicar mais do que realmente é necessário, né? Isso aqui já é o suficiente para a gente poder entender de que figura se trata, né? A gente pode escrever a equação lá no próprio aplicativo da forma como está aqui em cima, ó, sem precisar colocar na sua forma reduzida, que ele já vai entender qual é a figura, né? Vamos dar uma olhada aqui como é que fica, só mais esse exemplo, né? Para a gente gerar essa figura aí. Ó, então já está aparecendo aí para vocês, né? Me falem como era a equação do jeito que estava aí. É o que é 2x ao quadrado, né? O que mais? 2 vezes x ao quadrado. É o que mais, gente? Era z ao quadrado, né? Z ao quadrado e 4y ao quadrado. Acho que era isso. 4 vezes y ao quadrado igual a 4. Olha aí. Desenhou um elipsoide aí pra gente. Nesse caso, como era de se esperar, né, quando a gente fez a redução, qual ficou o maior eixo aí, quando a gente fez a redução? Deixa eu olhar aqui. Foi o valor de C, né, que é 2. Né, ou seja, o termo que está em z ao quadrado é o maior eixo. Né? Então, de fato, os termos que está em z é o mais alongado em relação aos outros. Né? E esse aqui não é um sólido de revolução, porque os valores do eixo, os valores de A, B e C são todos distintos, né? Nenhum é igual ao outro. Né? A gente pode até... Deixa eu ver aqui uma... Dá pra ver que ele não é tão... Ó, rotacionando assim, né? De fato dá pra ver que ela não tem essa simetria entre a igualdade de dois eixos qualquer, né? Vamos ver aqui um jeito de a gente colocar. Assim. Vamos salvar essa figura também. Aí. Acho que agora foi mais rápido, né?
Eu só vou tentar plotar a figura aqui e a gente prossegue. É sempre uma coisa atrasando, né? Não um programa é o outro. Mais uma vez. Aí. Acho que agora foi. Aí. Pronto, tá aí nossa figura. Que é o gráfico aí dessa equação que a gente estava abordando anteriormente. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? Então vamos fazer assim, na próxima aula dá para falar um pouco sobre o... Deixa eu ver qual figura a gente pode falar. Sobre hiperboloide, né? Pelo menos o hiperboloide de uma folha. Acho que de duas folhas também, porque só muda um sinal na equação, né? E junto com isso dá para fazer mais alguns exercícios e prosseguir no conteúdo, ok? Aí a gente vai encerrar por aqui então, para a gente poder abordar esse restante do conteúdo da próxima aula em diante, né? Falta muito pouco para a gente acabar de vez, tá, o conteúdo, e estou pensando numa data para marcar a prova, já que seria a prova final, seria na última semana, a princípio, né, na última semana de março. Tava pensando, deixa eu ver aqui, seria melhor numa segunda-feira, né? Pode ser no dia 22, né? Então, a princípio, tá, gente? A prova de vocês, a segunda prova fica marcada para o dia 22 de março, ok? E vai abordar todo esse conteúdo que a gente viu até então aí de cônicas. Eu não lembro qual foi todo o conteúdo que a gente viu depois da primeira avaliação, tá? Beleza? Então, as próximas aulas a gente consegue finalizar esse conteúdo e dá para revisar algum outro ponto que ficou pendente dos conteúdos anteriores também. Ok? Alguma dúvida? Não? Bom, então nesse caso a gente vai ficando por aqui, tá? E na sexta-feira, se der tudo certo, a gente se encontra de novo aí. Beleza? Até mais, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.